Ótima tarde, graça e paz, povo amado de Deus, seja bem-vindo e bem-vinda. Você está no canal Verbo da Vida Taubaté. Esse é o Prosperar Podcast que acontece toda terça-feira. Nós estamos aqui de volta nessa semana, nesse início aí de março, e eu quero dar as boas-vindas para você. Aqui você vai encontrar depoimentos de homens e mulheres de Deus aqui com o seu testemunho de vida, seu testemunho de negócio. Então, se você tem um desejo de empreender, né, aquela nota no coração de empreender, fique ligadinho sempre nas terças-feiras, porque aqui a gente traz essas histórias, esses testemunhos de vida, da transformação da palavra, não só na vida pessoal, na vida familiar, mas também pros negócios. E eu tenho a honra hoje aqui de cumprimentar o meu convidado especial, Enos. Mano, tudo bem? Tudo na paz? Tudo bem, graças a Deus. Enos, que está na nossa igreja aqui desde... deixa eu pegar minha colinha aqui. Desde maio de 2017. É isso aí. Ele é marido da Cíntia com THY, né? Isso. É um nome diferenciado. Oh. Paizão do Eduardo, do Leonardo e da Camila, né? Camilinha de 10 meses. O Enos, ele faz parte aqui do louvor da nossa igreja. Também faz parte do departamento de Homens de Honra. Ele também é ator aí no Átrios. Teatro e cinema aqui da nossa igreja, esse departamento aí, né? Isso. E também formado no Rema desde 2019. Enos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Prosperar. Obrigado. Boa tarde para todo mundo. É uma honra estar aqui. Queria agradecer a confiança, pastor, a confiança deles aqui. A gente sempre fala essas coisas quando está numa área dessa, mas é porque é uma honra mesmo. É maravilhoso demais estar aqui. Queria agradecer ao pastor, o Diogo, pelo convite. Amém. Você também, parceria sempre. A gente sempre está junto aí fazendo barulho. E verdade. Legal, a gente quase nunca para conversar, né? Legal um tempo desse.
Legal. Então você seja muito bem-vindo, aproveita e já compartilha o nosso canal Verbo da Vida com o máximo de pessoas que você conseguir, né? Tem um aviãozinho aí no dispositivo que você está assistindo. E só para lembrar, né? O Prosperar Podcast é apenas um braço aí, uma extensão da ONG Prosperar, né, Enos? Que tem aqui na nossa igreja, a ONG Prosperar, que tem também o encontro Homens Prosperar Negócios, que acontece também na última quinta-feira do mês, né? Esse mês vai ter já a marcação do nosso próximo evento que vai acontecer aqui na igreja, que é um evento presencial, para você ter a oportunidade de fazer networking com outros empresários, para você participar aqui de palestras, pregações, ministrações, uma unção específica para você, para os seus negócios, para você se alimentar da palavra. E olha, nesse momento que a gente está no Prosperar Podcast aqui, está acontecendo a Tarde das Maravilhas, né? Muito bom, hein? Então você vê que a nossa igreja aqui, essa grande visão, essa grande multidão e essa grande igreja está aqui preparada com com várias programações para você e a sua família ficar conectado na palavra. Agora à tarde está acontecendo a Tarde das Maravilhas. Nas terças-feiras também à noite tem os pontos de pregação, Caçapava, Tremembé, Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal. Tem mais algum lugar? Pindamonhangaba, Caraguatatuba. Meu Deus, olha só, tá só expandindo essa visão, né? Graças a Deus. Aos sábados, os cultos do sábado sobrenatural. Sim. Domingo da família pela manhã e domingo da família pela noite. Então, olha só, você tem aí, tá repleto de programações para você ficar conectado com essa palavra aí. Lembrando que na quinta-feira também tem o podcast doutrinário, né? Bom, com muito os grandes bom, homens aqui, vale a pena ver. Os ministros aí, né? Muito bom, aprende muito. É isso aí. Enos, queremos conhecer um pouco mais sobre você, falar um pouco da sua trajetória, da sua jornada. Tem o pessoal das antigas que fala assim, né? Nasci no berço evangélico. Não, eu nasci no hospital lá. No berço comum mesmo? Não, nasci na maternidade Santa Casa, lá em Piracicaba, São Vamos lá, Paulo. conta um pouco da sua história aí. Desde lá de 1910, né? 81. Tá certo. 81. Bom, eu sou filho do senhor Enos, é por isso que sou Enos Júnior. Enos Júnior. Da dona Cida. Um beijão pra ela, amo demais. E... Eu achei que era só você que tinha esse nome diferenciado, então o seu paizão também. Não, tem, ele vingou em mim. Vingou. E, bom, sempre frequentei a igreja desde pequenininho, comecei com meus pais. Por um tempo aí, aquela fase de adolescência ali, que é uma fase terrível, fiquei um tempinho desviado. Depois, até pela música mesmo, acabei voltando. Voltei depois que eu tinha feito umas audições para um coral. É mesmo? Que achei que estava indo para um coral secular, por questão de voz, tudo, sempre toquei. Comecei a tocar muito novinho, com 12 anos eu já estava tocando, com 8, 9 anos eu estava cantando já. Mas sempre gostei mais de cantar do que tocar. Aqui na igreja a gente conhece o Enos mais cantando, né? Sim, sim. Ou estão nos pontos de pregação também tocando o teclado. Não dá para chamar aquilo de tocar, mas tem muito tecladista melhor do que eu aqui. Eu não me atrevo tanto perto deles, mas a gente está para servir mesmo. Sim. Na necessidade do momento, no que é preciso fazer. E, assim, eu gosto demais, gosto de música, sempre gostei de música. E é uma alegria poder servir. A gente não serve só lá, como a igreja, a gente falou, né? Está sempre constante, está sempre em movimento. A gente tem música para os adultos, a gente tem música para os adolescentes no time, e tem música lá para os juniores, lá embaixo, lá no DI. Então, sim, é a coisa mais gostosa de ver. E outra não tem uma coisa mais... É legal você ter comentado nesse ponto, né? Porque a maioria das pessoas que quando vem, né? Ou não tem as crianças, né? Porque praticamente você chega ali e deixa as crianças no departamento, mas você não participa ali de entrar nos cultos, ali, nas igrejas das crianças, né? Mas tem o departamento de louvor também, né? Sim. Então, e as crianças, assim, em muitos casos, as crianças às vezes dão aula para os adultos do que é ser fervoroso. Olha então, isso. quando verdade. não é um lugar que tem tanto holofote, não é um lugar que tem tantas vezes assim, gente vendo, mas quando você vê ali uma criança que ela tá, cara, se derramando, que ele tá indo, que ele tá cantando, que ele tá falando em línguas, que ele tá orando para um amiguinho, olha, pensa uma coisa maravilhosa e é lindo, porque é algo muito, muito espontâneo. E eu gosto demais, né? Nesse ponto, eu gosto muito dos pontos de pregação, porque você vê uma igreja nascendo. Sim. A oportunidade de você ver um trabalho como esse aqui
A gente não tem como mais ver como nasceu, a gente vê algumas fotos, mas você vê ao vivo como que está nascendo, Verdade. como que está crescendo, as pessoas chegando. E por ser pontos de pregação, você vai ver sempre mais pessoas chegando com mais frequência, é mais fácil de você identificar, Perfeito. conhecer de perto, e aquele relacionamento é muito bom. Sim. E você vê, e depois passa 1, 2 anos que aquela pessoa está ali, aí você vê a pessoa está fazendo rema, você vê a pessoa está desenvolvendo, e de repente a pessoa está trazendo a família. É muito gostoso servir aqui. Sim. Eu gostaria de servir muito mais, mas eu acho que a gente tem que... No começo a gente faz muita coisa e às vezes agora é a hora de você, às vezes, focar alguma coisa para você dar oportunidade também para que outros também venham servir, né? Tá certo. Mas você estava falando, Enos, que você, na época que você tinha ficado um tempo fora, você voltou ali para fazer uma audição, isso? Isso. Para um coral. Com... Volta nessa história aí, vamos lá. Cara, foi com um maestro chamado Henrico Neri. Ele é um maestro hoje só da área secular mesmo, mas tinha um coral na época na igreja lá em Franca, interior de São Paulo, lá divisa com Minas Gerais. Sim. E chamada Aliança Missionária. Aliás, um beijão para todo mundo lá, pessoal, amo demais. E na época com o Henrico eu fui para fazer essa audição. Fui com um amigo, cara, não estava nem muito interessado na igreja, aí cheguei, achei que era só audição para o coral, não era para isso. E na verdade ele cuidava desse coral da igreja também, que era um coral bem técnico, bem profissional. E a audição era muito pesada e aí nisso aí eu fui aprendendo de volta, aí me especializei mais em parte de cantar, que é a minha área mais mesmo, eu não sou um instrumentista, minha parte mais é canto. Sim. Mas ali que eu pude aprender música mais detalhadamente, aí por até incentivo desse maestro que tinha na época, ele pedia pra gente, olha, pega um instrumento para aprender. E eu gostava muito do teclado, tinha um teclado lá encostado lá, fui pegando, fui aprendendo, fui estudando, fui aprendendo os acordes, fui aprendendo uma coisa a mais. E aí, quando chegou um tempo que era necessário isso, quando eu me vi, eu estava na igreja que estava sem músico e eu sabia tocar, e aí acabou que eu fui tocando e foi o que acabou acontecendo com o Ponto de Pregação. Ponto de Pregação, eu fui para cantar e de repente teve uma necessidade, surgiu uma necessidade, eu olhei para o lado, em Tremembé mesmo, e estava o teclado ali do lado, não tinha música, eu sabia, vou tocar e... Peguei e quando chegaram, o pessoal viu que aí estavam chegando os músicos, aconteceu alguma coisa e estavam chegando. A hora que viram, eu estava tocando, acabou que eu acabei tocando aquele dia, toquei o próximo domingo, aí depois foi, acho que não parou mais. Muito legal. Isso foi sempre aqui em Taubaté, nessa parte sul da volta para sua... Você ficou esse tempo fora, você voltou para a igreja, mas aqui em Taubaté mesmo, foi isso? Não. Quando eu voltei para a igreja, eu tinha entre 16 a 17 anos, 15, 16, 17 anos, essa fase aí que eu peguei para voltar, acho que 16 anos, se eu não estou enganado. E eu voltei, na verdade, porque tinha alguns amigos que estavam indo nessa igreja e, assim, eu tinha saído de igreja muito decepcionado, Jesus não tinha culpa de nada disso, mas eu não queria nem pisar na igreja mais. Mesmo. E aconteceu que acabou que, cara, um amigo da minha rua começou a namorar uma menina da igreja, ficou com vergonha de ir, insistiu tanto que eu acabei indo junto com ele. E, assim, o namoro não foi pra frente, nem a namorada, nem ele ficou na igreja. Nossa. Os dois foram embora, mas eu fiquei. Olha isso. E aí, depois de muito tempo, aí passou uns 3, 4 anos, eu voltei para minha igreja, que era a igreja que eu era desde pequenininho, que era a igreja do Evangelho Quadrangular. E... aí fiquei lá em Franca até o período de 2008. Ah, isso em Franca? Isso, em Franca, São Paulo. Olha isso. Região de Ribeirão Preto ali. Fiquei lá até início de... em fevereiro, 11 de fevereiro de 2008, nós viemos para Taubaté. Eu e a Cíntia, não tinha nenhum dos meninos ainda casados. E aí de 2008 para cá viemos. Eu comecei a trabalhar na indústria aqui. Mas nessa época que você veio por trabalho, você escolheu Taubaté, escolheu o Vale do Paraíba, como é que foi essa decisão? Cara, na verdade, eu nunca tinha conhecido Taubaté. Aí você já estava casado com a Cíntia? Já estava casado com a Cíntia, a gente servia na nossa igreja local lá, a gente trabalhava, era muito assíduo na nossa igreja local. Sim. E além de eu servir minha igreja local, eu servia minha igreja na região, um departamento regional que tinha lá. Sim, sim. E nós fomos convidados para vir para Taubaté. E aí, assim, cara, acabou que foi. Depois eu entrei para a indústria ficou me jogando para várias cidades. Morei em Limeira, trabalhei um tempo em Piracicaba, que era a minha cidade natal. A gente rodou um pouco, mas sentimos no coração de voltar para cá. E aí até
quando a gente voltou, foi, para você que você vai conseguir situar melhor, foi no lançamento do Up, que precisava de alguém para sequenciar o Up, para atender a Volkswagen aqui em Taubaté. É mesmo? Eu aproveitei essa deixa, que a gente queria voltar e vim para Taubaté. E aí isso, nisso... por volta, então, o Up, cara, 2013, 14, uma coisa 2013, assim, não? Ou antes? 2013, 2014. Acho que provavelmente no fim de 2013, 2014, nós voltamos para Taubaté. E aí ficamos. E assim, que era legal, a igreja chegou um pouquinho depois. E por mais que, assim, que eu não conhecia o Verbo da Vida, mas eu sempre fui apaixonado na visão. Chegou um tempo que eu ouvi falar sobre o rema. A gente ia chegar nesse ponto, né, de vocês, como que foi conhecer, né? Você já tinha já conhecimento do que é do Verbo da Vida lá em Franca, veio conhecer aqui em Taubaté? Eu sempre fui muito apaixonado pelo Kenneth Reagan, cara. É mesmo? Gostava demais, os livros, tudo. E eu tinha... Olha. E, na verdade, assim, eu via muita coisa do Kenneth Reagan, só que eu não tinha ciência de que era ele, sabe? Porque quando você lê tão displicente, não me tocava. Sim. Que era o autor. E aí eu tive um líder que não gostava de jeito nenhum. Olha isso. E aí, até na época, ele me deu um presente. Eu até achei esse tempo atrás, se não me engano, mostrei até para o pastor Moisés. Sim. Que era um livro chamado Kenneth Reagan, que ele metia... Nesse livro, o cara... Não lembro o nome do autor, graças a Deus, mas... Era um livro que ele metia o pau no Kenneth Reagan, metia o pau nos outros missionários, Vanessa Milhones, num bocado de pessoal. E era tudo gente que eu gostava. Mas sim, quando ele me deu aquele livro, que eu li tudo, falei, bom, já se eu estou pegando esse ponto, deixa eu pegar o lado de cá. E aí, sem internet, não tinha tanta internet igual a gente tinha hoje, todas essas coisas. Cara, eu começou a buscar. Fui buscando e cada vez gostava mais. Aí... eu lembro que assim, foi me apresentado o Rema na época do CD do Mais Que Abundante, do André Valadão, que foi quando ele fez o Rema lá em Tulsa, e aquele CD foi todo mais assim, voltado, tudo em cima ali, as letras, estava tudo em cima do que estava aquela palavra. Gostava, mas, cara, queria demais fazer, não sabia como que ia fazer o Rema. Para mim, o Rema era uma coisa que estava longe, para mim até. Fazer o Rema teria que ser uma coisa que eu teria que ir para fora do país para fazer. Quando eu descobri... Sim, tem a escola, né? Que tem a escola. Estava na esquina da minha casa. Ah, você morava próximo ali? Próximo, era 500 metros da minha casa. Uau. Tinha um centro de treinamento bíblico. Eu não conhecia a igreja. Cara, aí eu vim para a igreja, estava bem decepcionado, bem machucado, bem frustrado. Sim. E, assim, muita coisa por falha minha. Eu tive ótimos pastores, mas, assim, alguns que falharam comigo... Eu tive problema em guardar essa falha. Entendi. E isso me atrapalhou de crescer e me atrapalhou de receber a unção de muita gente. E aí, pastor Eliezer, com aquele jeitinho dele lá, né? Ele, sabe, muita gente... Comigo ele chegou me zoando, me dando uns tapão e... e assim, cara, me cativou. E eu sei que eu cheguei num domingo atrasado pro culto, Gabriel tocando... E antes disso eu ouvia o pastor Eliezer todo santo dia na rádio, que ele tinha um programa na rádio. Era 8 horas da manhã, depois passou ali, acho que para depois do almoço, depois passou para de manhã. E eu ouvia o programa todo dia e nunca pisava na igreja. Ele nem sabia que a igreja era perto de casa. Até que um dia eu resolvi ir na igreja. E aí fui. Cheguei lá, falei, cara, vou ver como é que é tal. Falei, Cintia, todo dia escuta. Ela falou, olha, veja como é que você escuta. Eu saía com o carro naquele horário que tinha o programa da rádio para mim poder escutar aquilo no carro, tudo. Sim, sim. E, cara, vim, me apaixonei, fui muito bem recebido aqui. Alan com a Rita, beijão para vocês aí, me receberam muito bem. Top. Dona Dalva, cara, botou fogo na gente. Eu cheguei, eu estava muito triste, muito chateado, a vida não estava legal. Deu aquela animada. Dona já Dalva dava paz e colocou fogo. Foi tomar café com a gente, foi acolhendo a gente. Que benção. E aquilo, cara, fui tão bem tratado acolhido que eu... Da família, né? Cheguei, fui ficando... Chegou uns dias depois, teve discipulado, eu entrei para o discipulado, cara, falei, aqui é meu lugar. Os meninos amaram a igreja, porque os meninos chegaram aqui e os meninos ficavam assim, cara, pai, quando que tem culto? A gente quer ir na igreja, a gente quer ir na igreja. E no começo a gente ficou até por conta das crianças mesmo, no começo até mais. E os meninos queriam vir para a igreja, e aquela recepção, aquela coisa toda, sabe? Foi uma série de pessoas, pastor Moisés depois também, me ajudou muito no começo. E acho que é legal esse ponto que você comentou, né? A gente sempre, quando a gente está aqui no podcast, né, e pergunta de como que foi o chegar no Verbo da Vida, né? Alguns, tem uns que falam, né, do espanto, vi pessoas correndo, fiquei meio espantado, outros falam
da questão de como foi impactado pela recepção. Eu, por exemplo, eu fui impactado desde a época desde a hora que eu cheguei no estacionamento. Sim. Né, os irmãos ali recebendo com aquela alegria. Eu falei, rapaz, será que eles ganham bem aqui para estar tão alegre assim, né? Aí a igreja é para as crianças, né? Então, assim, quando a sua família é envolvida na visão, sim, cara, dá aquela vontade realmente de falar, cara, achei meu lugar, encontrei a igreja, né? E hoje eu tô vendo meu filho mais velho servindo, recebeu imposição de mãos aqui sábado, cara. Que alegria isso, sabe? Tô vendo meu mais velho que chegou pequenininho. Sim. Agora, daqui, mês que vem, o Léo, que na época, quando a gente chegou, era meu caçula, já tá subindo pro Teams, já tá todo naquela expectativa de servir. E, assim, a gente, como é acolhido tudo aqui, a nossa família, o tanto que minha esposa cresceu, o tanto que nós crescemos. Amém. Nós não deixamos de ter problema. É importante frisar. A gente veio para a igreja, a gente está num ótimo lugar. Não deixamos de ter problema. É mesmo, Enos? Não deixamos de ter problema. Mas a gente enfrenta o problema de um jeito bem diferente, né? Com mais ferramentas, né? E sim, e assim, eu não estou achando que o problema foi uma coisa que Deus colocou. A gente sabe de onde vem, sabe como enfrentar. No momento que vocês se conectaram com a igreja até, né? Você se formou no Rema ali na turma de 2019, né? Então você começou em praticamente 18, né? 18, 19, é isso? Isso, 18, 19. 18, 19. Vocês se conectaram com o Verbo da Vida em que ano? A gente chegou... A gente chegou em maio, aí já não tinha mais tempo. É verdade, você mais falou 17. Mais 2017. Então, perfeito. E aí não dava mais tempo do Rema, a gente teve umas aulas experimental e fomos ficando na igreja, fizemos discipulado. Sim. Aí eu lembro que teve uma audição... Que era uma audição um pouquinho diferente que teve para música. Cara, é mesmo? Nossa, quem não fez a audição, teve vontade de cantar, tem que vir. Foi muito bacana. Na época a audição tinha 3 pessoal com cadeira, quem estava lá era o Paulinho. Paulinho toca guitarra. Sim. Pastor Eliezer na mesa, junto ali, o pastor Moisés, que era o líder na época, que estava fazendo a audição. Sim. E o pastor Vavá lá na mesa. Você chegava, no meu caso, que era para cantar, você chegava para o Gabriel e falava assim, eu quero cantar tal música em tal tom. Uhum. E aí ele ia, às vezes o pastor Eliezer lá parava, olha, canta de novo tal parte pra gente ver, ou ele chegava e falava, Gabriel, ó, toca em tal tom que isso aí não ficou legal pra pessoa, tal, ficava... E no meu foi muito doido, né, porque assim, eu falei, deve ter dado alguma coisa errada, porque no meu eu cheguei lá e falei, olha, toca Não Mais Escravo pra mim, que foi a música que eu cantei na minha audição. E era a música que a gente estava ouvindo quase toda hora, cara. Eu falei, na minha audição vai ter que ser essa música, tal, não vai ter que ser outra, cara. Tanto que a gente escuta isso. Aí falei, ó, toca Não Mais Escravo, nesse tom aqui para mim e tal. Passei o tom, tudo, toquei, cantei em sol. Gabs tocou lá, cara. Gabs tocando também é fácil de cantar qualquer coisa, né? Sim, sim. É meio caminho andado. Sim. Só que assim, cheguei, cantei, tá bom, obrigado. Cara, eu falei, poxa, mas os outros voltavam aí e tal, e... Cara, e assiste como é que foi? Não sei, não, meu bem. Mas como assim? Você não passou na audição? Eu falei, não sei. Chegou lá, cantei, foi. E aí deu um mês depois, veio a cartinha, que na época a gente ganha a cartinha. Cara, quando veio aquela cartinha, eu queria sair correndo. Aprovado? Aprovado, cara. Chegou a cartinha, sabe? Por isso que tá aí cantando até hoje o Ministério do Louvor. Sim, sim. Maravilha. E aí, cara, foi muito bom. E depois de um tempo a gente foi servindo. Na minha época, na mesma audição que eu e o Renan, tivemos na mesma audição, acho que dos que cantam hoje, daquela audição, tem só nós dois aqui, né, daquela época. Também, como era uma audição um pouquinho puxada, não foi uma audição que passou tanta gente assim também. E é gostoso demais, cara. A nossa igreja tem colhido os frutos, né, de você ministrando os louvores aí, como o departamento de música hoje da nossa igreja realmente demanda de muita gente, né, de muito trabalhador aí, porque não só tem as escalas dos louvores aqui na sede, mas também nos pontos de pregação, que tem crescido muito, né? Hoje, se eu não estou enganado, ó, se você for ver os pontos de pregação, a gente tem 5 ou 6 cultos simultâneos. Sim, sim. Imagina, você tem músico em todo canto aqui. Praticamente o nosso departamento de música tem que ser uma igreja, praticamente. No domingo são 3 cultos simultâneos. Sim, verdade. Coitado do Éder, que tem que planejar tudo isso na escala, né? Gente pra cá, gente pra lá. E, aliás, cara, bom demais servir com eles. Mas é muito fácil servir num ambiente desse aqui. Eu acredito que, assim,
Deus nos galardoou de servir num ambiente Amém. desse. Sim. Eu já toquei em muito lugar simples, eu já tive, sabe, que tá com instrumentos simples, com material simples, a gente tentando fazer, crendo, confessando. Sim. E aquela sede de ir, é muito bom estar num lugar desse. Hoje a gente está num bom lugar. Um ambiente favorável, né? Num ambiente muito favorável, muito Sim. fácil fazer aqui. Às vezes a pessoa fala, cara, é tão bom quando você canta, mas não é. É tão bom para a gente servir, porque é um fruto de uma coisa que veio. A gente não começou... Sim. Aqui, não começou em 2017, eu estou desde os 12 anos e assim, passei por muitas boas experiências em questão de música, mas assim, hoje o ambiente em si é muito favorável. É muito gostoso servir aqui. A gente serve com um diácono que está feliz de servir, você serve com um tio do DI que está feliz de servir. Todo mundo tem seus desafios, todo mundo tem as suas coisas, todo departamento tem que se ajustar. Isso mesmo. Mas assim, eu não tenho como falar de outras casas, vou falar da minha casa, né? Sim, e é muito bom servir aqui. Amém. O ambiente, a unção, tudo favorece demais. Amém. Muito bom mesmo. Além de tudo isso, né, a unção, o ambiente, a excelência, né, com que a nossa igreja se preocupa, né? Não só... até essa questão mesmo de hoje, a gente está aqui, né, transmitindo um podcast, você vê a qualidade da imagem, a qualidade do som, tem todo o pessoal trabalhando aqui, né? Nosso, tá eu e o Enos aqui, mas tem a nossa a equipe ali no staff, ali na transmissão. O podcast começou bem antes da transmissão, né? Como a música, de repente, o que você vê no domingo, na parte de música, às vezes começou na quarta-feira, na segunda, né? 15 dias antes, pessoal tirando música, estudando. Verdade. Fazendo, você vê o Beto com o VS lá, quanto tempo que o Beto começa antes, o culto que ele vai tocar a música 5 minutos no domingo, ele às vezes começa a trabalhar 2, 3 horas aí. Sim, verdade. Por muito tempo em vários dias antes. Então, assim, não só ele, pessoal que para estudar, pessoal que para fazer, a gente começa muito antes, tempo de oração. A gente tem aqueles 20 minutos de pessoas trabalhando em cada ponto, né? Mas demanda muito esforço de todo mundo. Sim. Isso. Enos, nós estamos falando nós falamos da sua chegada até a igreja, né, do seu ingresso no Rema, né, e até aproveitar, né, Rema, nós estamos no mês aí praticamente de início das aulas do Rema, né? Tá a aula com o nosso pastorzão, nosso paizão, nosso mestre, nosso apóstolo aqui, pastor Eliezer Rodrigues, que esse mês que é o início das aulas Rema, né? A primeira aula é aberta, né? Sim. Então aproveita para fazer um convite aí para o pessoal aqui. Você precisa conhecer. Vem conhecer o Rema. A minha vida foi completamente transformada, como diz o slogan lá. Mas não tem como falar de como é a nossa vida antes disso, sem isso. Porque assim, o conhecimento... E quando você vê, o Rema é tão bom porque não é uma coisa que você pega aquele conhecimento para você ficar expressando, colocando ele, anotando, ficar postando uma coisa, não. Quando você vê que aquele conhecimento está sendo aplicado na sua vida, eu sei, eu posso falar por prova viva disso aí, porque eu apliquei em muitos momentos complicados, eu apliquei aquilo que eu aprendi no Rema, estava aplicando na minha vida. Por exemplo, quando eu estava fazendo a aula de caráter de Deus. Sim. Cara, o meu professor era no Márcio Bernardino. E, assim, eu passei uma situação terrível, uma decepção muito grande com pessoas, né? Sim. E pessoas que a gente confiava muito, que estava próximo. E, assim, de tudo aquilo que eu aprendi, eu lembro que aí eu estava até conversando com o professor na época que eu estudei, e eu consegui aplicar tudo aquilo que eu aprendi naquela questão. Imagina, eu tive que aprender... Cara, estava na aula de caráter de Deus... E aí eu tive que aprender perdão, tive que aprender o que era misericórdia. E você pega todas aquelas coisas e vendo que Deus é bom, que Deus perdoa, que Deus... E você consegue aplicar todas aquelas coisas, é maravilhoso. Quando você aprende sobre cura e você começa a usar isso para a sua vida, você vai sentir o valor disso quando você colocar a prática. Porque quando o conhecimento vem, se você vem com a cabeça aberta e coloca aquilo na prática, coloca aquilo para funcionar, é bom demais. Você precisa fazer o Rema. Vem sem preconceito. Se você tiver já um curso de teologia, se você tiver já um seminário, alguma coisa, cara, esquece tudo, deixa de lado um pouquinho, vem, faz o curso, aprende, senta, abre o teu coração, pega aquilo que você aprendeu e aplica. Se você pegar o que você aprendeu no Rema e aplicar, não tem como a sua vida não melhorar. Muito bom, Enos. Aproveitando que você falou muito bem do Rema, né? A gente quer saber, né, o que era a família do Enos antes, ou o conhecimento do Enos antes, depois do Rema, o que isso vem impactando na sua vida, né? Na sua vida
familiar, conjugal, na sua vida financeira, até mesmo nos seus negócios, né? Hoje, praticamente, você lida com a área imobiliária, né? Praticamente, você é um empresário, né? Nessa área, porque você... Praticamente, quem é corretor de imóveis sabe que você depende de você mesmo. Eu sou o meu patrão e dependo bastante de mim. Você empreende, né? Então, fala um pouco do que foi se conectar com essa palavra, depois que vocês fizeram o Rema, né? Fizeram você e a sua esposa junto, né? O que impactou e o que mudou na sua vida? Olha, a gente não deixou de ter problemas. O principal do Rema foi o quê? A gente começou a saber a causa disso, saber que não vinha de Deus. Amém. Por muito tempo da nossa vida, a gente foi ensinado o quê? Mas você está passando disso, Deus tem um propósito nisso. Cara, eu sei lá, achava que Deus queria que eu fosse um prego, tanta martelada que eu tomava, né? Então, antes do Rema, a gente achava isso. Sim. Mas a gente foi aprendendo esses pontos. Aí eu não preciso ser doente, eu não preciso passar por doença para saber do amor de Deus, eu não preciso saber disso. E a gente tinha muitos desafios e a gente estava aceitando muita coisa na nossa vida. A gente aceitava por quê? Porque a gente achava que Deus Deus tem um propósito nisso, Deus tem um plano nisso. Na verdade, não é muita coisa que a gente estava achando que era um propósito de Deus, porque Deus tinha um plano, porque estava em silêncio, estava trabalhando, porque Deus estava fazendo tanta coisa. Cara, não tinha nada muita a ver. Coisa muito disso estava atrasando. Sim. E não é que a gente chegou num certo ponto, que a gente chegou à perfeição. A gente está caminhando para lá. Perfeito. Mas assim, o Rema trouxe principalmente para a gente liberdade. Amém. A gente se tornou muito... A gente sempre acreditou que Deus nos fez livre, mas que Jesus nos fez livre. Mas que essa liberdade até um certo ponto, que assim, eu tinha que passar, cara, e não era assim. E, assim, é lógico, tem aflições, tem momentos difíceis, tem momentos de dificuldade, mas com o Rema, nós aprendemos muito sobre o que Deus tinha de plano para a nossa vida, o quanto que a gente cresceu, Amém. A nossa família... mudou muito a nossa educação com os filhos, a questão mesmo de você, por exemplo, a gente que trabalha por conta, nós somos nosso próprio patrão. Verdade. Cara, se você ficar crendo todo dia no relatório do mundo e você ficar pegando aquilo, você vai sair já desanimado. Não, a gente sai com aquela consciência que eu sou vencedor. Então, assim, se fosse para parafrasear aqui na versão, né? Pode 1000 cair à nossa direita, 10 mil à minha esquerda, não seria atingir. Cara, pode vir a notícia do juro, pode vir a notícia da inflação, pode vir a notícia do cenário político. Crise, a pandemia. Eu não vou ser atingido. Amém. Mas por que disso? Porque essa palavra, eu sei quem eu sou. Amém. O Rema, principalmente, ele mostrou para a gente quem Deus é, mas também mostrou para a gente quem a gente é em Deus. Então, Amém. Eu sei que eu sou filho, eu sei que eu sou protegido, eu sei que eu sou guardado. E tem muita gratidão, cara. Olha, o Rema fez a gente mudar muito. E a gente aprende até hoje muito no Rema, porque... desde que a gente se formou, praticamente, a gente está aí servindo, que a gente vem sempre para servir no Reminha com as crianças. Sim. Cara, e é muito bom, é outra coisa. E assim, as crianças aprendendo, e é uma coisa, porque você vem servir com elas, você aprende mais ainda. E às vezes porque você tem que pegar aquela matéria... Olha, uma coisa interessante, né? Você falando a palavra, né? Como transforma nossas vidas. A minha esposa, ela serve no Kids, né? Sim. E aí toda vez ali a líder do departamento passa, né? As instruções. E aí acho que num dia, numa terça-feira, em Tremembé, ela comentou dos seus filhos, né? E até eles estão tão enraizados ali, tão na palavra, que está ajudando a professora da aula, né? Porque já sabe, né? Falando do caráter de Deus, falando dos fundamentos da fé. Isso realmente, gente, quando a gente percebe que você está num bom lugar, você está numa igreja que os pais aqui, a família está sendo ministrada aqui pelos nossos ministros, pelos pastores, estão sempre nos trazendo palavras abençoadas, mas a sua criança também lá embaixo não está somente colorindo, não está só brincando. Não, de ela forma está ali sendo nenhuma. Exposta à palavra e você vê os frutos em casa, né? Estão buscando a Deus, estão orando em língua. Cara, Isso. temos professores incríveis. Eu não vou falar nomes, que assim, a gente vai ser muito injusto, mas Sim. você tem professores aqui do DI que são incríveis, cara. Sim. E você vê crianças aprendendo. E quer ver um sinal disso? Que você vê o depoimento dos pais. Sim. Quantas vezes a gente já ouviu falar de pai aqui, que o pai falou assim, cara, falei besteira, meu filho me corrigiu na hora. Na Bíblia não está escrito, não, pai, isso aqui está fora. Eu mesmo já fui muito corrigido pelos meus próprios filhos e é bom isso. Esse crescimento foi em família. A gente está festejando, porque ano que vem Dudu já começa a fazer o Rema, não sei se vai dar tempo, do ano que vem ou no próximo ainda, a gente está torcendo para que dê tempo, né, dependendo do calendário, porque ele faz aniversário em abril e as inscrições fecham 30 dias, tem que ter os 16 completos. Sim. A gente está crendo que, às vezes, por uma questão de calendário, acaba dando tempo, né?
E, cara, quantas vezes a gente vê, você para e se está acontecendo alguma coisa, seu filho chega, ô pai, peraí, pai, não é assim não, pai, ô papai, tô vendo isso aqui. Isso é maravilhoso, assim, não é só da gente ver nos filhos da gente, a gente vê nos filhos dos irmãos, pessoas que estudaram com a gente, pessoas que se formou com a gente, cara, e a pessoa chega, cara, meu filho chegou lá, eu falei essa besteira que ele me corrigiu, cara, e na verdade, fazer o rema em família é muito bom, porque quando você não está sozinho, a chance de você errar é muito menor. Verdade. Se você anda com uma pessoa só no carro dirigindo, que só uma pessoa sabe o caminho, Sim. essa pessoa pode errar o caminho. Mas Verdade. se você estiver num carro com 5 pessoas e as 5 conhecem o caminho, alguém vai falar, se tem alguém dizer, por que você pegou esse caminho? Muito bom. Está errado aqui, a rota, vamos para cá, vamos corrigir essa rota, para que não é um caminho. Então, eu aconselho, faça o rema, bote a sua família para fazer o rema e você vai ver a diferença, vai ser completamente transformado mesmo. Muito bom. Você comentou uma situação, né? A gente que lida com vendas, comércio, né? Eu tenho um comércio também, a Vicenza Veículos, venda de carro, de moto, Sim. seja seminovo, 0 km, e lá eu tenho uma equipe de vendas, né? E aí hoje a gente estava falando na reunião mais cedo ali, tem um dos vendedores que também é aqui da igreja, aqui, 2 vendedores meus lá, é daqui da igreja. Nós somos aqui do Verbo da Vida, né? Ele sempre fala, e isso virou até sempre um comentário nosso, né? No céu nada mudou. Você pode estar passando por alguma dificuldade, algum desafio na área de vendas que acontece, né? O banco não está aprovando, o cliente desistiu de fechar aquela venda que já estava comprado já estava para gritar a venda ali, comemorar. Mas no céu nada mudou. Lógico que a gente tem que fazer a nossa parte, crer, mas está sempre não andando em ansiedade, não andando murmurando, não falando de forma errada, né? Porque se de repente você está passando por um desafio aí no seu comércio, na sua empresa, nos seus negócios ou nas suas vendas, né? Vamos falar assim. E aí você fica murmurando, né? Falando errado. Não, tá difícil esse mês não vai acontecer. Vai piorar mais, se fizer isso. Na verdade, falar errado só atrai coisa errada. Falar errado vai. E assim, além de falar errado, uma coisa muito que, assim, eu experimentei isso nesse ano mesmo. Eu lembro que no primeiro culto de fevereiro eu tive uma palavra de Deus para mim aqui. E Deus falou, olha, vai ser um tempo sobrenatural, a gente estava entrando no tema da expansão, tal, sair. Cara, e Deus falou que ia abençoar. Aí eu estava até comentando isso com o pastor Eliezer ontem. Aí eu falei, cara, até me desculpei com o pastor. Eu falei, pastor, Deus abençoou. Só que o que aconteceu? Veio uma demanda tão grande que eu não estava preparado para aquela demanda. Mas quem que foi o erro? O erro foi meu, eu não estava preparado para aquela demanda. Veio tanta gente, cara, que eu me embananei. É mesmo? Não, sim, eu me embananei. E é importante, eu acho legal a gente compartilhar isso, porque veio muito. Deus me deu uma estratégia lá, cara, e de repente soprou. Mas no que soprou, eu tentei sair com um negócio assim, não catei nada, cara. Foi o pior mês de muito tempo, assim. É mesmo? Muito, muito ruim. Foi um mês... E Deus falou que ia ser bom, cara. E foi horrível. Aí eu parei, falei, peraí, vamos parar. Aí eu orei, falei, Deus, mas o senhor me falou isso aqui. Aí eu peguei e comecei a analisar. Peguei gente bem organizado nesse ponto, né? Sim. Às vezes o pessoal fala assim, que cara é muito palhaço. Não, não é só um palhaço, mas sou um palhaço organizado, né? É bagunçado, mas cara, tem gerência. E aí eu comecei a pegar aquilo. E eu comecei a pegar do dia que eu recebi aquela palavra para frente. Fui vendo os clientes. E comecei a pegar aqueles clientes de volta, fui ligando. Ô, fulano, tal. Aí eu lembro que assim, eu consegui chegar até agora. Eu fiz isso, comecei a fazer isso semana passada, semana retrasada. Sim. E, cara, eu comecei a pegar aquilo lá que Deus tinha mandado, daqueles clientes lá, tudo que foi difícil. Comecei a ligar para um cara, não. Aí eu achei, em 10 dias, eu achei que daqueles 10 dias lá, 7 clientes tinham comprado. Que podiam ser clientes meus, são clientes que veio para mim. Eu podia ter vendido 7 para 7 clientes, que seria, batia meu recorde, porque assim, a gente tem um recorde no mês lá de 5, seria 7, passaria, seria um mês espetacular. Perfeito. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar aquilo que Deus tinha mandado. Cara, eu comecei a fazer repescagem naquilo lá. Eu sei que assim, eu tô tendo que colocar, fazendo a repescagem daquilo que Deus mandou, eu tô tendo que colocar gente para trabalhar para mim, porque eu tô tendo que falar assim, fulano, me ajuda aqui. Tem gente nesse momento aqui que deve estar atendendo algum cliente meu, porque eu falei, olha, eu vou estar no podcast agora, não vou estar, eu preciso que você atenda para mim e tal, e o pessoal fazendo isso. Mas por que disso? E que eu acho interessante. Deus sempre vai dar uma palavra, Deus sempre vai dar um comando. Mas a gente tem que estar preparado e, às vezes, por você não gerenciar o teu tempo, você não gerenciar a sua estrutura, você confia naquilo, mas a sua atitude não fala isso. Eu acreditei. Cara, eu dei uma carreira quando eu ouvi falar daquilo. Cara, vender mais hoje, poxa vida, um tempo extraordinário. Mas
o que faltou? Faltou o quê? Um gerenciamento? Faltou trabalhar melhor isso? Um preparo, poxa, né? Um preparo melhor, uma atenção até melhor. Administrar e na verdade, o que chegou em quantidade, não em foi abundância. Nem despreparo. Tudo que eu fiz para repor, na verdade, eu já fiz aqui. Desses 10 dias que eu tomei essa ação, que aí o Espírito Santo me ajudou, deu a estratégia, foi muito melhor que os 2 meses antes. Uau, em 10 dias. Muito bom. Tem uma perspectiva para os 20 dias muito maior. Sim. E ainda tem os clientes que estão vindo dia a dia ainda. Olha isso. Porque tem esse fluxo. Mas o que acontece? Quando você recebe uma palavra, você tem que considerar aquilo lá. Sim. E você tem que começar a preparar para aquilo. Sim. Não adianta se Deus fala se que organizar, né? Se preparar vai ali, te dar talvez uma grande... colocar mais pessoas para te ajudar. Sim, né? se Deus fala que vai te dar uma grande carga, não adianta você sair com a picapinha pequena, Exato. talvez aí com o carrinho de mão, não vai caber aquilo. Vai e aguentar, às vezes, né? E às vezes o que vai acontecer, você por negligência vai desperdiçar muito daquela unção, vai desperdiçar muito daquela bênção, e aquilo vai para outras pessoas. Sim. E na verdade, o que a gente tem que fazer? A gente está num ano de expansão, a gente tem que expandir no que a gente estuda, no que a gente se prepara, no que a gente se organiza, no que a gente vai abençoar as pessoas. Olha isso. E é muito importante, eu acredito, muito importante isso, porque você tem muita coisa sendo liberada para você. Num podcast desse, você pode crescer e toda a solução, cara, eu já tinha gastado dinheiro, eu tinha gastado com marketing, eu tinha gastado com tudo. Eu resolvi todo o problema que eu estava tendo com um caderninho pequenininho, que acho que está até no meu carro, devia até ter subido com ele ali. E fazendo, um caderninho pequenininho. Fazendo da maneira mais... Religando para os clientes que estavam para trás. Olha isso. E uma caneta Bic. Um caderninho, uma caneta Bic. E já estourou. Está assim, bem adiante. Eu lembro que ontem foi reunião semanal. Eu estava ganhando parabéns lá. Sendo muito que bom, 10 dias atrás eu estava tomando bronca. Porque o que aconteceu com você? Que isso. Mas você tem que ouvir a direção de Deus e você tem que considerar. E, na verdade, eu acho que até, como a gente falou muito do rema também, é uma coisa muito importante. Sim. Não venha fazer o rema esperando o diploma no fim do ano, que você vai botar um diploma na sua sala lá, igual o Salmo 91, que a gente deixava aberto da Bíblia empoeirando tá empoeirado, né? Você tem que pegar isso aí, considerar e aplicar. Deus vai te abençoar, mas como que você lida com essa benção? Verdade. Como que você faz isso? Então, assim, o erro, eu sabia o tempo todo, eu fiz o rema. Quando eu cheguei lá e falei assim, poxa, Deus falou comigo, o negócio tá ruim, o que aconteceu? Deus não estava errado. No céu não mudou, né? A palavra dele. No céu não mudou. É Quem estava errado era o cara que nos fala aqui. E essa correção foi tão boa. Legal. Que eu tô tendo que fazer isso. Saber reconhecer também, isso é muito bacana, né? Porque você não fica, irmão, você não está falando em fé, você tem que crer, acreditar, mas, cara, você tem que, né, para não confundir a fé com a presunção, né? Somos humanos, Você precisa caminhar junto ali também, né? Fazer a sua parte. Eu tenho certeza que essa palavra está fazendo muito sentido aí, ó. Tem alguns dispositivos aqui conectados, Sara Leite, corretora de imóveis, falou assim, ó, tô acompanhando aqui. Trabalha comigo, a Sara aí, tudo jóia? Trabalha com você? Trabalha com minha gerente. É a gerente? Eita aí, ó. Muito bom. Liberou você para estar aqui, né? Liberou. Tá até acompanhando aqui, né? Um grande abraço pro Naninho, ó, Naninho lá do Rio de Janeiro. Teve aqui no Joy, mas a nossa agenda aí não se encontrou, né? Grande beijão, Naninho. Espero a gente se ver aqui agora no Adora Deus, né? Cleiton Alves, ligado nessa palavra diretamente do meu trabalho. Boa tarde a todos. Então, tenho certeza que tem feito muito sentido. Comenta aí se o que o Enos falou aqui, né, sobre a preparação, né? Você receber a palavra, mas também caminhar junto, agir dessa forma, né? De se preparar também, de preparar os celeiros ali, né, para receber as bênçãos, né? E também fazer o que é necessário. O Enos, ele hoje é corretor de imóveis, né? Sim. Hoje não, né? Faz um bom tempo, né? Corretor de imóveis. Já. Atende a região de Taubaté, Taubaté e Tremembé. Taubaté e Tremembé. Não dá para expandir para mais do que isso. O pessoal fala, pô, você tem que vir para Pindas, você tem que vir para casa. Não dá, cara. A geografia não dá para brigar com ela. A gente já está bem ocupado só aqui. Sim. Não dá como que faz para chegar ao seu trabalho e... Cara, fala pra gente aqui. Hoje, um exemplo, tem muitas pessoas que vão lá e já vê o próprio anúncio ali do imóvel e tudo mais. Qual a importância de procurar um profissional para isso, né? Porque tem pessoas que até que não se atentam a esse detalhe, mas depois pode, de repente, ou cair num golpe ou até gastar dinheiro desnecessário, né, com isso. São várias coisas que a gente pode falar aqui de profissional. Legal. O profissional e um bom profissional, não adianta só você pegar um profissional ou só porque a pessoa é isso ou falar.
você tem que procurar alguém que seja principalmente bem recomendado. Então procura, se você quer saber se é uma pessoa boa, procura os clientes dele. Você vai saber como esse profissional é pelos clientes que ele tem. Sim. Graças a Deus, eu tenho muito orgulho de... Eu estou aqui na igreja, às vezes eu estou ministrando, eu estou cantando, e meu cliente às vezes chega aqui para fazer uma visita e graças a Deus eu posso receber ele tranquilo, porque eu sei que não tem problema nenhum com isso. O problema é o seguinte, um imóvel, mesmo com você com a escritura na mão e passar da mão, se ele tiver alguns problemas jurídicos, você pode perder ele dentro de um prazo de 5 anos. Por exemplo, se você comprar Isso eu não sabia. Sim, se você comprar um imóvel de alguém... A pessoa comprou o imóvel, passou a escritura para o nome dela, tá lá. Aí já não está garantido, Enos? Não está. Caramba. Porque você pode ter comprado um imóvel... Eu não sabia, hein? Isso olha ouro, para você ver tá que soltando coisa. ouro, hein? Você pode ter comprado um imóvel de alguém que está com a dívida na justiça. Meu Deus. Com a dívida ou um problema de herança. E essas coisas, você tem várias ferramentas para pegar. Então, por exemplo, quando a gente vende um imóvel, é mandado lá para a imobiliária, aí o pessoal pega lá, o jurídico vai, ele analisa Ministério do Trabalho, Justiça. Se ele tem dívida no Ministério, se ele tem ação no Ministério do Trabalho, se ele deve à Justiça do Estado, à Justiça Federal, se ele tem problema civil, se ele tem problema de herança, se ele tem problema de falência, se ele tem problema com Receita Federal, é puxado todas essas coisas. E aí, tá então, ok. São coisas que as pessoas no comum ali, no básico, né? Você nem se atenta a isso, né? Olha quanta coisa, eu nem sabia disso, cara. Hoje você encontra, olha, eu tenho esse imóvel aqui e tá uma boa oportunidade, tá bem barato o preço, o cara vai lá, compra e passa a escritura pro nome dele. Se no dia de amanhã ele descobre que essa pessoa tinha esses problemas e cai no juizado, o risco de o juiz chegar para você e falar assim, olha, você tinha que ter puxado as certidões, por que você não puxou as certidões? Verdade. E... o que pode acontecer? Você pode perder tudo e o juiz vai falar, olha, agora você vai lá e coloca fulano na justiça que você comprou dele porque ele não poderia te vender, os bens dele estavam bloqueados, essas coisas. Ou seja, você vai ficar com uma dor de cabeça, o seu imóvel bloqueado. Sim. Nossa. E fora essas até coisas... provar, né? Sim, tem alguns casos que você consegue provar, mas assim, você vai gastar tempo com um advogado, justiça, vai deixar de trabalhar porque você não chega lá no fórum lá e vai ser atendido a hora que você quer, a sua preocupação com isso, energia, esforço. Fora isso, um bom profissional, ele vai saber negociar valor, ele vai saber vender o seu imóvel num tempo melhor, ele vai saber qualificar isso, anunciar nos lugares certos. Ah, mas teve meu amigo que foi lá e comprou muito mais barato. Tá ok, mas e o risco que ele poderia? Se ele tivesse perdido? Sim. Porque às vezes a pessoa tem gente que faz uma conta, né, Enos, que eu vou economizar se eu dispensar ali o corretor, eu vou negociar direto com o dono. É uma ilusão muito grande. E muitas vezes a pessoa, não, eu mesmo faço o contratinho aqui, não preciso de corretor. E só disso que você falou, é muito bem pago o serviço do corretor, né? Porque é realmente um especialista ali que trabalha com isso para poder te proteger. Acho que a função do corretor de imóveis hoje, ou até o próprio CRES, acho que é até proibido fazer negociação. Tem alguma coisa assim, né? Fora, não pode fazer exercício legal, isso. Tem que passar para um corretor, né? Sim. Mas o principal, o que acontece? É uma ilusão muito grande. Você não tem, assim, você não vai ter a experiência de quem está sempre negociando para conseguir um negócio melhor do que o cara que faz aquilo ali todo santo dia. Todo dia. Tem Perfeito. coisas no seu carro que você sabe arrumar, mas você não vai saber arrumar igual seu mecânico. Verdade. Eu sei trocar um pneu, mas meu borracheiro faz melhor do que eu. Ele chega lá e troca meu pneu muito mais rápido do que eu. Então, assim, é bem melhor você confiar num profissional. Ah, mas é porque eu quero ganhar no preço. Então, procure um profissional. Um profissional, ele vai te ajudar com as escolhas. Tem pessoas que, às vezes, eles vão por preço, escolhem um bairro errado. Sim. Ou vai ter... não está ligado em tudo que é oportunidade na cidade, precificação, essas coisas tudo. Então, assim, a dica principal, procure um profissional. Tem muito profissional bom, como toda profissão, tem muito profissional ruim por aí. E eu acredito seriamente mesmo que o melhor de tudo é você procurar um bom profissional, não vai deixar seu imóvel empacado, não vai te fiar num financiamento ruim. Por exemplo, hoje a gente tem alguns financiamentos que se você for lá, parece que vai chegar pagando uma parcelinha ótima, mas esse juro, principalmente se você for por juro poupança, ano que vem essa parcela vai ser reajustada, você vai tomar um susto no ano que vem. Um bom profissional vai te ensinar a amortizar, um bom profissional vai te ensinar todos os caminhos, vai te fazer economizar dinheiro em documentação. Sim. Se fosse você, não faria com qualquer um, procurava um profissional. O Enos, para te achar o seu serviço hoje, como que a gente faz? Telefone, Instagram, como é que acha o Enos hoje? Muito fácil me achar no meu Instagram. Certo, fala aí pra gente aí. Procurar lá enosjunior.consultor, né? Com o nome desse não precisa nem de CPF, né? Enos, E-N-O-S, é igual do sal de fruta lá mesmo, mas no plural. enosjunior.consultor.
Lá tem meu WhatsApp, tem informações, tem alguns imóveis, tem algumas dicas. E sempre está muito assim, de um jeito legal. Às vezes a gente está falando de imóvel lá de um jeito mais leve. Não, a gente não quer só vender, a gente quer construir uma ideia legal. Tem o pessoal parceiro meu lá também, que está sempre com a gente, Imóveis Taubaté. BS Imóveis, põe lá na rede social, você vai achar bastante coisa bacana. Buenas, uma outra dúvida também, né? Corretor, quando o cliente está querendo comprar um imóvel, por exemplo, quem que tem uma obrigatoriedade ou, exemplo, tem uma regra de quem paga o corretor? É o seu vendedor, se é o comprador, se é os dois que pagam? Como que funciona isso? Por lei. Fica uma dúvida, né? Por lei, sempre quem está vendendo. Entendi. As pessoas ficam nessa dúvida quando te procuram? Eu que tenho que pagar? Ficam bastante nessa dúvida. Por lei, sempre quem está vendendo. A gente já teve casos de entrar em alguma negociação e aí o erro de, às vezes, um mau profissional, às vezes eu já vi casos de a pessoa falar assim, não, tudo bem, eu vou contratar aqui e eu pago o corretor. E aí eu sei que depois a gente viu, essa pessoa pegou e colocou o corretor não, colocou o vendedor, que no caso era uma construtora, colocou na justiça, porque ele pagou o corretor. Olha isso. E era o caminho totalmente inverso. Então, quer dizer, peraí, porque fez uma negociação e às vezes para dar um jeitinho, para fugir do imposto, para conseguir alguma coisinha, pagou aqui e pode dar problema isso aí. Então, o ideal é sempre quem está vendendo. Existem várias regras, tá? É uma parte muito grande, então quando envolve permuta, que é a troca de imóveis, aí pode ser dos dois lados, pode sentar para negociar, depende de cada caso, mas o ideal é sempre assim, consulta um profissional e principalmente um profissional que não vai te agradar. Nem todo mundo que te agrada, com a opinião dele, está querendo teu bem. Tem muita gente que vai te dar uma informação para te agradar, que de repente essa informação vai te prejudicar. Pode ter uma pessoa que vai avaliar teu imóvel super caro e, na verdade, o que ele vai fazer, ele não está te ajudando. Ele vai empacar teu imóvel 1, 2, 3 anos aí. Você vai ficar com esse imóvel parado lá, e pagando IPTU, pagando imposto, isso aí, às vezes pagando condomínio, precisando vender, e seu imóvel depreciando. Verdade. E porque é igual um carro também, as pessoas esquecem disso, né? Porque imóvel é igual carro, ele tem que estar com as manutenções em dia, conforme passa o tempo, ele tem uma queda de preço também. E você vai ter dor de cabeça. Então, procura um profissional bom, procura alguém que está bem recomendado com as pessoas que compraram. Então, assim, procura alguém que quem comprou dele está falando bem dele. A melhor propaganda que tem de um profissional são seus clientes satisfeitos. Amém. Olha, isso dá um livro, hein? Dá uma frase, hein? Mas o cliente satisfeito é a melhor propaganda que tem. Sim, muito bom, verdade. E essa questão também do auxílio jurídico nisso aí, né, cara? Porque você vai fechar um imóvel ali, seja para comprar, seja para alugar, você tem que ficar atento ao contrato jurídico ali daquilo ali também. Você tem o profissional da corretagem, eu sei que vai precisar de um advogado junto ali, né? Mas você consegue também auxiliar nessa parte de contrato. Isso, na verdade, a gente, como eu trabalho em parceria com a imobiliária, presto serviço para ela lá, para a BS Imóveis, lá a gente tem todo o serviço jurídico. Legal. Então, o legal de você estar não só com o corretor, esteja num lugar, cara, que, assim, eu pelo menos recomendo, assim, não que todo profissional que está autônomo, ele seja ruim, mas o pessoal que está já dentro de uma equipe, você está fiscalizado. Eu todo tempo estou fiscalizado. Eu chego com o meu contrato, alguém vai me fiscalizar, alguém vai corrigir. Então, é mais difícil errar a rota quando você está andando com todo mundo que sabe para onde vai. Muito bom, muito bom. Eu concordo com o que você está falando, porque eu já tive problemas também com compra de imóveis e talvez ali por falta de conhecimento, né? Talvez você pede um profissional ali, o cara que se diz profissional, mas está totalmente errado. Na hora que você vai ver, procurar, nossa, tem tanta coisa que a gente tem que ficar esperto, né? E o que você falou, procura as indicações ali, procura ver, até tem os próprios sites hoje também, né? Para você ver a imobiliária, para você ver o corretor, ou reclame aqui na internet, para você saber, procura, pede indicações, né? Aqui na Igreja Verbo da Vida a gente está sempre trazendo profissionais aqui, porque olha que bacana, nós temos corretor de imóveis, nós temos vendedor de carro, nós temos arquiteto, nós temos engenheiro, muita médico, gente abençoada, né? praticamente todos os profissionais que você precisar e necessitar para qualquer área, nós temos aqui na Igreja Verbo da Vida. Então, vamos valorizar os nossos irmãos aqui, né? Pedir, sim, as referências de trabalho, de profissionalismo, né? Porque não significa que, eu tô dentro da Igreja Verbo da Vida, ele é 100%. Mas procura a indicação, irmão. Você entregou certinho o serviço, é correto, tá tudo certinho, conforme pede, né, o profissionalismo e a palavra. Aí você vai tranquilo. Então, a gente está sempre
selecionando aqui, né, as pessoas que vêm até o nosso podcast aqui também. Você pode ficar tranquilo, pode confiar aí que Enos aí tá bem super indicado. Rapaz, aí, né? Poxa vida, graças a Deus. E Top é muitas demais. vezes mais carinho do pessoal. Eu me sinto muito amado aqui. E às vezes é muito mais carinho do pessoal do que muita coisa que a gente mereça Sim. mesmo. A gente é muito sério no que trabalha. Bacana. Mais que assim, né? Toda vez que tem alguma coisa de piada aí, sou eu que estou escalado para fazer, mas a gente é muito sério com o que trabalha. A gente tem uma dedicação, tem um tempo que está sempre em cima, está pegando. E eu acredito mesmo assim, temos muitos bons profissionais aqui, Sim. temos pessoas que estão crescendo, estão avançando e você procura uma pessoa boa, mesmo que não seja aqui da igreja, mas procure um bom profissional na minha área para você não ter dor de cabeça. Sim. Na verdade, quando a gente vai para um médico, a gente não procura se esse médico é o irmão da nossa igreja, a gente vê se ele é um bom médico primeiro. Eu preciso... Então, assim, melhor que seja. Vai ser uma pessoa que às vezes vai até te dar um diagnóstico já e vai te ajudar ali em linha com aquilo que você está aprendendo com a palavra. Sim. Mas o ideal é procure sempre um bom. Nós temos muitas pessoas boas em termos jurídicos, em termos, toda a parte aqui. É até injusto a gente começar a falar de uma parte ou outra. Eu estou aqui. Outra coisa também, esses dias que eu também precisei um tempo atrás do Enos para verificar a documentação papelada, né? Você me atendeu também com a consultoria para isso, né? Mesmo que não foi ele que me vendeu o imóvel, mas me prestou toda a consultoria para saber exatamente o que você acabou de falar, muita né? coisa que estava o problema, né? Pesquisar quem estava sim. me vendendo, pesquisar os problemas, depois até uma noção de custos também, de imposto, Sim. como é que funciona, vai transferir a casa com financiamento, sem financiamento, os valores, né? Enfim, cada cidade tem uma regra. E a diferença é essa de, às vezes, alguém só vai te vender e alguém vai te dar uma consultoria, é essa. Por exemplo, eu quero construir porque eu quero fazer uma casa para vender. Sim. Poxa vida, né? É melhor que você procure um profissional, pegue uma consultoria, faça uma parceria. Às vezes você não vai nem gastar dinheiro, às vezes o que você vai fazer é uma parceria com esse profissional lá para frente, para quando essa casa estiver para vender. E o que vai acontecer? Essa pessoa vai te orientar a colocar o preço certo, a fazer as coisas do jeito certo. Sim. Porque assim, tem muitos erros em quem constrói casa, tem muito erro que você vê aí. Às vezes o cara, ele pinta a parede de azul, de vermelho, e às vezes o cliente vai chegar lá, cara, odeio azul, odeio vermelho. E às vezes era o que acontecia, o cara tem uma casa, pinta de uma cor neutra, não, faz isso, olha, faz tal coisa, coloca um lustre, coloca tal coisa. Teve casos de casas que estavam paradas, nós lidamos muito com isso, a nossa meta lá, vender as casas em tempo recorde. Isso que a gente colocou para a gente, estamos conseguindo fazer. Acho que, enquanto estava aqui, a gente estava acabando de receber um contrato do imóvel, foi vendido 24 horas depois que entrou. A gente deu a estrutura, o cara falou assim, está liberado para vender. A gente pegou, está liberado. Falamos com a pessoa, certo? 24 horas estava vendido, mas teve coisa que estava 18 meses parado, foi vendido aí em menos de 20 dias, porque você dá uma consultoria para a pessoa. Muito bom. Procura alguém que vai te aconselhar certo, para você fazer as coisas no caminho certo, fazer tudo certinho, saber dos custos. Quando você já tem um profissional que está te orientando, você não tem susto. Você vai saber, se eu vender esse imóvel, o que eu vou pagar de imposto de renda? Você vai vender esse imóvel, o que eu preciso saber? Esse preço que eu estou vendendo está barato, está caro? Sim. E aí procure um profissional honesto, para saber, né? Você vê essa profissional qualificado. Porque, de vender assim, em tempo recorde, né? Saber se a e foto não está bem vendemos, tirada ali, se o não preço vendemos tá nada certo. assim, preço de graça, nada não. Preço justo, dentro do mercado, Perfeito. dentro do que tem que saber. Por quê? O imóvel estava o quê? Estava mal trabalhado. Às vezes o cara queria vender uma casa enorme. A gente teve caso, por exemplo, o cara estava com aquela casa maravilhosa, mas parecia que ele queria vender a mesa e o notebook que tinha em cima, porque a foto pegava aquilo. Sim. Aí aquela toalha esticada no meio do banheiro, cara, Não, roxa. Não é só questão de superficial, né? Vocês vão mais a fundo na questão da consultoria para poder vender. Uma excelência para Enos, poder fazer. Olha só para você ver, né, cara? Já passou praticamente aí uma hora e foi... Poxa vida. Tem muito assunto, né? Já estamos aqui tem. realmente no minuto final do nosso podcast aí. Fui aqui engrandecido aqui com o seu conhecimento, né? Saber um pouco mais da sua história, da sua família e também do seu profissional. Olha que bacana essa questão de mesmo o imóvel transferido por nome, 5 anos. Então tem muita coisa pra gente aprender. Sim. Já sabe que você vai procurar o Enos lá no Instagram. Se você tiver com imóvel para vender aí, em tempo recorde, o Enos vai vender para você. Se você tiver precisando comprar o seu imóvel, ele vai achar o imóvel certo para você. Enos, palavras finais e agradecimento pra gente estar encerrando aqui. Cara, a gente está aqui no Prosperar e mais uma vez eu queria falar para você, faça o rema, cara, você vai para prosperar. Isso, a gente está até no mês falando de família. Sim. E essa questão vai ser tão uma bênção que alcança você, sua família, vai ir.
como a gente está falando aqui para muita gente que é empreendedor, e às vezes o que eu queria falar muito é para quem ainda não está no seu negócio próprio, mas tem uma coisa que muita gente peca, muita gente deixa para empreender quando abrir o seu negócio. Não, você tem uma oportunidade de empreender aí onde você está. Isso mesmo. Você pode empreender aí, na firma que você está trabalhando hoje, você pode ter uma ideia para ir melhorando isso, e Verdade. você vai criando o hábito de aprender. Isso mesmo. E como foi com José, né? Sim. A gente vê que José passou o quê? Passou lá na casa do Potifar, passou lá na prisão, depois ele foi parar lá, mas todo lugar que ele foi estando, como escravo, como prisioneiro, ele foi melhorando, ele foi empreendendo nesses lugares. Eu tenho comigo que se alguém tivesse deixado ele mais um tempinho naquele posto, tinha saído petróleo de lá, rapaz. Então, a pessoa foi empreendendo onde estava, foi sendo bênção. Seja a bênção, você quer entender o que é empreender? Seja a bênção aonde você está. Muito Faça a bênção aí. Para isso, faça o rema. Queria agradecer, um prazer estar aqui, cara, uma alegria estar aqui. Eu tinha, a agenda hoje estava bem apertadinha, mas eu falei, cara, vou parar tudo aqui. Legal, obrigado. E vou estar. E, assim, você pode empreender aonde você está, mas comece fazendo, comece melhorando, comece trazendo uma solução, porque a gente sabe, depois que você começa a trabalhar para você, é um problema novo que aparece a cada dia, e a gente não é um patrão, a gente é um solucionador de problemas. No meu caso, eu falo assim, minha profissão é para ter problema mesmo, que eu sou corretor, então eu tenho todo dia uma coisa para corrigir. E você vai ter isso. Empreenda onde você está. Você pode ter uma ideia hoje fazendo um bolo, você pode ter uma ideia hoje na empresa que você está fazendo, que vai economizar algo, fazer algo, e comece por aí. E deixa a bênção de Deus fluir e as coisas vão andar. Muito bom. Queremos agradecer pastor Eliezer, Mama, pastor Vavá, Débora, o nosso líder Diogo e Thaís aqui, o pessoal que está no staff nosso aqui também, né? Fazendo com que essa imagem, esse áudio chegue com qualidade aí. Toda a turma que está trabalhando aqui na igreja. Então, nosso muito obrigado para você que ficou até o final aqui. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você conseguir. Fica ligado aqui na programação Verbo da Vida Taubaté. Um grande abraço, até a próxima semana. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente.